Hoje o nosso convidado é o professor Eugênio Butti, jornalista, escritor, professor titular da Escola de Comunicação e Artes da USP e colunista do jornal Estado de São Paulo. Eugênio Butti estudou comunicação e direito na Universidade de São Paulo, passou pelas maiores redações do Brasil, revistas Veja e Época, jornal Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, extinto JB, e foi também presidente da Radiobras por 4 anos. Radiobras, que é a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Escreveu quase 20 livros, é membro da Academia Paulista de Letras e 5 vezes foi finalista do Prêmio Jabuti, o maior prêmio da literatura no Brasil. Em 2024, recebeu o Jabuti Acadêmico com o livro Incerteza, na categoria Comunicação e Informação. Ganhou também o Prêmio ESSO na categoria Melhor Contribuição à Imprensa pela Revista de Jornalismo da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E neste ano que estamos, 25, lançou 2 livros, A Razão Desumana e o outro, Que Não Se Repita, sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil. Eugênio Butti é um pensador do jornalismo, das mídias e da nossa realidade. Tem uma vasta produção acadêmica e uma de suas preocupações atuais é com a democracia e a inteligência artificial. Segundo ele, estamos vivendo um período de transformações que não sabemos mensurar e processar, e por isso ele faz um alerta. O Brasil precisa não só de regulação das redes sociais, mas também de uma estratégia nacional para enfrentar a inteligência artificial. Salve, professor Eugênio Butti, um prazer enorme te receber aqui no ICL, no Instituto Conhecimento Liberta. Prazer é meu, é claro, Chico, sou seu fã de muito tempo. Muito bom. Pois é, Instituto Conhecimento Liberta, é possível dizer isso hoje? Instituto Conhecimento Liberta é inspirado numa frase de José Martí, o libertador de Cuba, né, da Revolução Cubana, não a do Fidel, a Revolução da independência de Cuba, né? E Martí, que era um advogado, poeta, né? Dizia: só o conhecimento liberta. Por isso nós do ICL somos Instituto Conhecimento Liberta. É possível repetir José Martí hoje? Só o conhecimento liberta? É claro que é, e vocês têm feito esse trabalho. Mas a ideia de que a educação, o conhecimento, a letra liberta é antiga e é muito impulsionada no iluminismo. E nós somos herdeiros disso aí, no Renascimento e no iluminismo principalmente. A ideia de que a ciência pacificaria as tensões, superaria a violência. Nós mudamos todo esse script, mas ainda trabalhamos com a ideia de que o conhecimento emancipa, é a palavra que a gente usa mais, dá autoridade interior para o cidadão, dá trânsito para as pessoas em muitos universos diferentes. É claro que dá. E eu acho que o ICL é um exemplo disso. Pois é, mas só o conhecimento liberta. Que conhecimento? Porque você se referiu aí ao conhecimento que vem lá do iluminismo, da ciência, mas este conhecimento também propiciou, né, aproveitadores utilizarem o conhecimento, a técnica e tudo mais para fazer as big techs, essa coisa terrível, e criar inteligência artificial, que espalha não o conhecimento, mas o desconhecimento, a desinformação. Eu diria a mesma coisa. Aliás, tenho dito isso e, puxa vida, eu posso dizer que o conhecimento é o antídoto contra a ignorância. Eu posso dizer que o conhecimento me ajuda a sair da prisão do não saber, do desconhecer aquilo que me afeta, aquilo que me condiciona. E à medida que vou adquirindo o saber,
eu vou ganhando mais desenvoltura e tudo mais. Então, o conhecimento preenche o vazio da ignorância. O conhecimento supera a ignorância porque troca o vazio que ela representa por algo estruturado, organizado e aberto a novos conhecimentos. Pois então, a técnica, boa parte da inteligência artificial e essas big techs, que são impérios blindados, ninguém sabe o que acontece lá dentro, elas produziram um outro tipo de ignorância. E essa é uma das dificuldades do nosso tempo. Eu digo que elas produziram a ignorância artificial. A ignorância artificial, ao contrário da ignorância que a gente conhecia, ocupa espaço. Ela é cheia, ela tem peso. Ela é feita dessa quinquilharia que são os filminhos, as luzinhas piscando, as atrações de 10 segundos. Tudo isso enche a cabeça. A um ponto que não fica espaço para o conhecimento. E hoje nós estamos vendo o seguinte: o conhecimento não resolve mais o problema do desconhecimento ou da ignorância. Assim como a informação não resolve mais o problema da desinformação. É um outro tipo de coisa. E aí sim nós estamos vendo nascerem multidões de fanáticos, pessoas como que possuídas por um tipo de paixão muito baixa, muito vil, odienta, e ali não adianta se chegar com conhecimento. Então, como libertar essas pessoas dessa ignorância que ocupa espaço? Essa é uma grande dificuldade. Como é que nós, que somos jornalistas, que trabalhamos com a informação, eu falo, nós tentamos sempre filtrar a água que o sujeito vai beber, para não beber água suja de mentira. Como é que a gente faz para que essas pessoas entendam, enxerguem? Você tem uma pista? Olha, eu teria que dizer que tenho, mas se eu disser que tenho alguma pista, você vai me perguntar assim, então qual é, vamos fazer funcionar. Eu tenho uma pista, mas não está, o resultado não é tão direto assim, porque é um complexo que gera essa situação. Nós estamos convivendo com multidões cada vez mais volumosas de pessoas que estão passando por uma ruptura com a razão e uma ruptura também com o conhecimento dos fatos. Eu pego esses dois pilares. São dois pilares da civilização. Há outros, mas esses dois. O conhecimento dos fatos. O que é fato e o que é mistificação, ou o que é invencionice, o que é fraude informativa. É necessário que a gente saiba debater a partir dos fatos. E o outro pilar é a razão. Aqui eu estou dizendo razão, a capacidade de estabelecermos um raciocínio, esse raciocínio passar por certas etapas, por certas operações, e dessas operações abstratas, a gente tirar uma conclusão que possa voltar para a nossa realidade e fazer alguma diferença lá. Nós precisamos pensar, e nós precisamos pensar sobre os fatos. Eu digo que a melhor política que nós conhecemos, que a nossa civilização já produziu, as melhores democracias, são sempre um diálogo racional sobre os fatos, com vistas a produzir uma solução coletiva que atenda a todos os interesses, ou a quase todos os interesses. Isso foi a melhor política que a gente conseguiu fazer. Mas se a gente perde o laço com a razão e se perde o contato com os fatos, a gente começa a entrar num outro domínio, que não é mais a política, é o fanatismo. Ou seja, o conhecimento, a demonstração do fato, o argumento lógico, racional, não consegue demover uma convicção solidificada, petrificada,
em nada, num absurdo qualquer. Nós temos tido muitas provas disso. Então, eu tenho alguma coisa para dizer sobre isso? Eu tenho. Aí você fala para mim, então vai lá e desmonta a impostura dos fatos fraudulentos, das notícias fraudulentas e conserta a ruptura com a razão. Isso já é mais difícil de fazer. Porque tudo isso, e você falou, essas pessoas estão sendo abastecidas por uma indústria poderosíssima. Tudo isso tem essa indústria poderosíssima. E lutar contra isso é algo terrível. Como essa indústria surge, como se torna tão poderosa? Olha, isso vem das Big Techs, né? Hoje a expressão disso são as Big Techs. Veja só, outro dia uma delas cruzou a marca de valor de mercado de 4 trilhões de dólares, uma única empresa, a NVIDIA, que é especializada, é muito focada na produção de chips, especialmente para uso no desenvolvimento da inteligência artificial. 4 trilhões. Isso é mais ou menos 2 vezes o PIB de um país como o Brasil, ou mais. Quer dizer, o Brasil precisa trabalhar um ano inteiro para comprar metade dessa única empresa. Nunca uma empresa teve tanto valor na história do capitalismo. E as outras, dessas chamadas Big Techs, como Google, né, Alphabet, a Meta, que é dona do Facebook, Microsoft, Apple, essas empresas, se nós pegarmos, elas têm valor de 3 trilhões de dólares, um pouco menos, um pouco mais. São proporções descomunais. O que elas estão pesquisando? Como elas funcionam? O que elas fazem lá dentro com os dados que captam de todos nós? Nós não sabemos. Nós, eu quero dizer, a democracia não sabe. A democracia, eu quero dizer, as instituições... O Estado democrático. O Estado democrático. As instituições do Estado democrático encarregadas de fazer regulação de mercado, encarregadas de julgar essas questões, encarregadas de direcionar investimentos em desenvolvimento científico. Não se sabe. Agora mesmo, nós temos a notícia de uma tentativa de compra do navegador da Google, o Chrome. Por quê? Porque a empresa interessada quer usuários, que são as pessoas que usam esse sistema, para, com base nas reações deles, com base nos dados deles, com base nas preferências, nos movimentos, abastecer repertório de inteligência artificial. Isso vale uma fortuna. Vamos explicar como é que isso funciona, o cidadão comum que está nos assistindo agora. Quer dizer, todos os dados dele, querendo ou não, já estão lá, né? Mais ou menos é isso mesmo. Mas, assim, isso nem depende de inteligência artificial. A novidade da inteligência artificial é que ela usa esses dados, ela usa as nossas respostas, usa o nosso jeito humano de reagir a isso ou aquilo para treinar máquinas que sabem falar e que se passam e substituem ações humanas, trabalho humano, elaboração humana. Agora, os nossos dados estão lá desde muito antes do advento da inteligência artificial. Todos os dados, né? Todos, todos. Inclusive os que a gente não sabe que existe. Há uns 10 anos, quase 10 anos, o Economist, a revista inglesa, fez uma capa dizendo que os dados eram o novo petróleo, a nova fonte das grandes fortunas, das grandes riquezas. Bastava extrair os dados, dar uma utilização economicamente valorável e, com isso, você produziria mais capital, mais dinheiro. Quer dizer, com aqueles dados, eles sabem, né, o que é interessante
você consumir. Isso. Do consumo do mercado. Quer dizer, o que é que nós vamos vender para esse cara que tem esse perfil? Isso. Ou como vamos mudar a cabeça dele para que ele passe a gostar desse tipo de produto. Exatamente isso. Mas vamos pensar, o que são os dados? Você falou todos os dados. Todos os dados. Quanto você pesa. O dia que você nasceu. O dia que você nasceu, o CPF, imagina, isso é bobagem. Mas assim, o que deu no seu último exame médico? Como está a sua carteira de habilitação? A que lugares você vai? Com que velocidade você vai? Quanto tempo você demora para fazer uma certa curva quando você dirige? O que mobiliza mais a tua atenção às 10 horas da noite, às 2 horas da manhã? E isso tudo... Como é o seu comportamento, inclusive, como pai, ou seu comportamento sexual, tudo? Sim, sexual também é banalidade. Foi com base nesses dados que surgiu o tipo de ação que no Brexit, por exemplo, e na eleição de Donald Trump em 2016, uma empresa conseguisse direcionar individualmente as mensagens de propaganda, exatamente de propaganda eleitoral. O caso da Cambridge Analytica. Da Cambridge Analytica. Exatamente no horário em que você é vulnerável. E a mensagem não é pensada para um grupo de pessoas, para um segmento, é pensada para o indivíduo. E vai para você aquele tipo de coisa, de alguma maneira se acaba batendo na... Isso funciona. O que o escândalo do Cambridge Analytica revelou é que isso funciona. Então, nós estamos lidando com uma indústria poderosíssima. Nunca houve... O magnata do petróleo do passado não vale nada... perto disso. Diante de um Elon Musk, o Jeff Bezos da Amazon e outros. Nunca houve isso. Com outra distinção importante. Porque esses caras e essas empresas, essas engrenagens, estão mexendo diretamente com os elementos que conformam aquilo que nós costumamos chamar de opinião pública. Eles estão interferindo diretamente, não de forma mediada, diretamente, no modo como as pessoas interagem umas com as outras. Quer dizer, é o nervo do poder. É o nervo da economia e o nervo do poder. As distâncias entre capital e poder, que sempre existiram, sempre havia uma espécie de tensão, mesmo num Estado abertamente capitalista, um Estado favorável, um governo favorável a políticas neoliberais. Mesmo num Estado assim, sempre houve um nível de tensão entre a decisão do Estado e a decisão do capital. Essa distância diminuiu muito, a ponto de hoje parecer que isso é a mesma coisa. Você pega a posse de Donald Trump, por exemplo. Aconteceu outro dia, em 6 meses ele já fez um estrago mundial inimaginável. Mas ele tomou posse outro dia, anteontem, no começo do ano. Cercado de 5 magnatas das Big Techs. Cercado dos magnatas das Big Techs. Essa distância, essa tensão entre o Estado que regula, fiscaliza, cobra imposto, implementa direitos, garante direitos, e a empresa capitalista, que sempre existiu, vai deixando de existir. Isso torna o poder dessas companhias muito maior do que foi o poder dos donos do petróleo, dos donos da indústria bélica, que ainda tem muita influência, dos donos do capital financeiro. As pessoas outro dia diziam, são os bancos que financiam essas Big Techs. Mas não é isso que é o assustador. O assustador é que as Big Techs garantem a existência de bancos. É o inverso, é o contrário. Então, nós precisamos levar essas coisas em conta.
isso é parte da história que responde à sua pergunta, como se formou esse poder. Esse capitalismo aprendeu a trabalhar no nervo do poder e no nervo do capital, na acumulação de capital. E isso foi a um tal ponto que está dando nisso aí. Eu tenho enorme preocupação com a capacidade de interferência desse poder nas eleições do Brasil no ano que vem. Enorme preocupação. Não só no Brasil, mas as eleições no mundo inteiro. Porque no mundo inteiro. Também jamais vão admitir um governante que não trabalhe sintonizado com os interesses deles, não é? Pois é. E a gente fala muito hoje a China, mas a China é um Estado hoje muito forte que gerencia uma pujança capitalista poucas vezes vistas. A finalidade do lucro, tudo isso está na China. A Rússia, que é o país que mais tem ogivas nucleares no mundo, a Rússia também tem um controle estrito sobre as fronteiras do mundo digital e protege muito e impede a prática de um jornalismo mais independente hoje naquele país. Tudo é muito voltado para um certo lado obscuro. E mesmo os Estados Unidos, que a gente aprendeu que seria um dos berços da democracia e tudo mais, hoje é um país com uma tintura e com ferramentas autoritárias como jamais se viu. O Donald Trump é o senhor desses caras ou ele é o pau-mandado? Ele é o agente que executa o que eles querem? Eu acho que nós podemos ter as duas respostas. Elas aparentemente se anulam uma à outra, mas as duas vias funcionam. Eu me lembro de um filme de ficção que passou na Netflix, Não Olhe para Cima, Não Olhe para o Alto. Sim. É um filme que conta a história de um cometa que vai cair na Terra. Porque as pessoas estão se preparando para sair da Terra, para mudar da Terra. A cúpula. A cúpula. A cúpula está se preparando para sair da Terra, deixar a Terra explodir, porque o cometa vem bater na Terra e a população inteira vai morrer. A metáfora é muito boa, é muito boa. E o que acontece? Tem lá, a Meryl Streep faz o papel de presidente dos Estados Unidos. E tem um dono de uma Big Tech que lida com ela como quem fosse dono dela. E em boa medida é mesmo, porque é ele que pagou a campanha. Então ele fala o que ela tem que fazer. Aquela caricatura do filme vale para a realidade que nós vivemos, mas em boa medida o inverso é verdade também. O Estado, um Estado como o dos Estados Unidos, consegue imprimir certos vetores nessa indústria. Donald Trump é um despachante desse capital? Ou Donald Trump tem influência nas decisões desse capital? Acho que as duas respostas são válidas. Ele ganha dinheiro com isso, ganha muito dinheiro, aumenta o seu poder e serve a esses grupos que usam da sua influência como presidente da maior economia do planeta para se manterem. Isso. E aí tem uma coisa, você tocou num ponto que eu acho que nós também temos que registrar, embora isso não seja muito o que eu estudo, mas tangencia. Muita gente já levantou, já escreveu que o acúmulo de capital por métodos bastante heterodoxos, métodos pouco católicos, né? Nada éticos. Nada éticos. O acúmulo de capital por Trump é uma chave explicativa do modo que ele tem de governar. Aí você olha as coisas. Ele faz esses anúncios mais ou menos destemperados, inesperados, um pouco surpreendentes, e aí vai alguém lá e verifica que apareceu algum investidor que ganhou dinheiro
na especulação com isso aí. Mercado de ações ou compra de moeda. No dia que ele anunciou as tarifas, ele avisou no X, né, na rede. Boa hora de comprar. Boa hora de comprar. Ou de vender. Mas assim... comprar. Então, essa é uma chave explicativa. Veja só, não é só que exista uma flexibilidade grande demais, permissiva demais, entre interesses privados e o interesse público. É mais do que isso. O que acontece nos Estados Unidos, segundo vários analistas, é que o Estado estaria a serviço desse tipo de acumulação. Uma acumulação, como você diz, nada ética, porque não observa, por exemplo, algo que já é muito conhecido na tradição dos Estados Unidos, que é o veto à inside information. Você não pode, com base numa informação privilegiada, fazer um tipo de transação financeira que vai te trazer vantagem particular. Ninguém pode fazer, você vai para a cadeia se fizer isso. Mas ali é o que tem se verificado. Mas ainda mais do que isso, o que esses analistas dizem é que se você quiser entender por que o governo se comporta desse jeito, você tem que levar em conta essa chave explicativa, que é esse tipo de acúmulo. Então, isso tudo é muito ruim. Então, assim, não há liberdade democrática na China? Não há liberdade democrática na China. Não há liberdade democrática na Rússia? Pelo amor de Deus, na Rússia nós temos uma ditadura sanguinária. Todas as evidências são mais do que exaustivas nesse sentido. Mas o que é chocante é que nos Estados Unidos hoje, os elementos... Não há liberdade democrática. Não há. Os elementos que conformam um bom ensaio de ditadura já estão lá. Controle sobre as universidades, pressão sobre a imprensa, invasão de imigrantes. O que se faz com os imigrantes... Invasão da universidade. O que se faz com os imigrantes totalmente contra os direitos humanos. Então, essa conformação do arranjo do poder nos indica um cenário em que o obscurantismo é uma possibilidade muito forte. A democracia pode... Semelhante à Alemanha dos anos 30, quer dizer, é um cenário neonazista. Você persegue e os imigrantes, né? Você elimina pessoas que não te interessam, né? Inclusive agora moradores de rua, situação de rua, né? Fecha, persegue a universidade, só falta queimar os livros publicamente, né? Mas nós estamos quase lá. O nível de censura de livros nos Estados Unidos para bibliotecas, sobretudo bibliotecas escolares, é altíssimo. São muitos os títulos proibidos todos os anos. E eles pregam a liberdade de expressão. Pois é, mas são muitos. Isso também é conhecido. Jamil Chad fez uma matéria longa recentemente tratando sobre isso, inclusive na revista da Academia Brasileira de Letras, a revista brasileira editada pela Rosisca. E nós temos vários elementos, como eu estou te dizendo. Censura de livros, nós temos hoje nos Estados Unidos. Tudo isso não é bom sinal. Quer dizer, o que fica claro é que aquilo que está motivando os ataques de Donald Trump, por exemplo, ao Estado brasileiro, às instituições, ao Supremo Tribunal Federal, ao próprio presidente Lula, né? O que está motivando o tarifaço e todos esses boletins, que toda hora sai um boletim acusando o Brasil de ser uma ditadura, é exatamente o interesse dessas big techs, que correm o risco de serem regulamentadas aqui. É isso? Precisam ser regulamentados. Eu falo isso há muitos anos, mas muita gente fala. É inconcebível. Mas Chico. é o risco desta regulamentação que faz com que ele ataque de maneira tão virulenta o Brasil? Eu acho que pode ser um dos fatores, mas o contexto é mais amplo do que isso.
vamos lá. Existe uma conspiração que envolve os tentáculos de Washington para libertar ou para dificultar o enquadramento do ex-presidente da República, que tentou dar um golpe no Brasil, e dos seus aliados. É um movimento nítido, vindo dos Estados Unidos, para favorecer as condições para que a extrema-direita antidemocrática possa sair vitoriosa nas eleições do ano que vem. Há sinais de que esse cálculo nos Estados Unidos existe. O Bolsonaro, eu acho que é um instrumento. Ele entra nisso como objeto, não como sujeito. E pode ser descartado depois. Poderá e será. Ele é um objeto, ele é um instrumento útil para uma estratégia de ter no Brasil um governo que seja sócio subalterno do projeto de Donald Trump. Mas ali eles não precisam do Bolsonaro, eles podem ter outro nome. Pode ser outro, mas o Bolsonaro é o que mobiliza. Pois bem, tudo bem, mas isso pode ter o Tarcísio, pode ter até um Malafaia da vida. Pode, mas essa defesa dessa figura que comprovadamente tentou implementar um golpe de Estado no Brasil é um movimento estratégico para favorecer um outro tipo de solução, mas é uma defesa de uma extrema-direita antidemocrática que se põe aqui como sócia subalterna do projeto de Donald Trump. Isso é uma coisa. Outra coisa que aparece, e que pode haver aí um interesse econômico, são essas palavras exóticas que agora estão aí na rua, como minerais críticos ou terras raras. Eu adoro essas expressões pelo que elas têm de inusitado. Agora, sem dúvida, todo o movimento do governo Trump com a Ucrânia envolvia a exploração desse tipo de riqueza mineral. E não deu certo, mas a tentativa era nessa direção. As ameaças à Groenlândia também seriam por isso? Passam por aí, também passam por aí. E já há indícios, há manifestações de autoridades que deixam claro que existe o interesse do governo dos Estados Unidos nesse tipo de minério que, por algum motivo, ocorre bastante no Brasil. O Brasil seria a segunda maior, segundo maior potencial mundial, né? Pois é. Seria para a China. Agora, veja só, nós estamos falando... são fundamentais para o carro elétrico, para esses minerais, por que eles são importantes? Né? Baterias, inteligência artificial, indústria bélica, toda a renovação dos parques digitais, tudo isso precisa desse tipo de riqueza mineral. Então nós temos um elemento, e eu não estou aqui falando nenhuma novidade, mas esse elemento do cálculo político, que passa pelas eleições do ano que vem, um elemento que pode representar interesses dessas big techs por causa da exploração desse tipo de minério, que é o que já tem aparecido em muitas falas, mas pode haver mais coisas por baixo. A questão é que o estilo de ação do governo Trump atropela tudo aquilo que levou décadas ou mesmo século para ser construído, que é a razão diplomática, que é padrão de convivência na paz, que é o desestímulo à fabricação e ao uso de armas, sobretudo de armas nucleares, que é preservação da natureza. Isso é uma conquista da razão ao longo do século XX, o senso de que temos que ter uma convivência com a vida no planeta vegetal, animal,
que não basta que a gente fique espoliando isso, tosquiando, para usar um termo que vem ao caso, não basta depredar o planeta para garantir o luxo desta geração. É preciso pensar de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco menos egoísta, inclusive menos egoísta como espécie. Tudo isso, o estilo Trump de agir, de governar, joga por terra. Então, isso representa, como ele joga tudo isso fora, isso representa um retrocesso nos padrões de convivência e nos padrões da paz internacional, das relações internacionais. A valorização dos direitos humanos retrocede muito. Como é que pode haver um elogio em torno do tema dos direitos humanos do governo de El Salvador, que terceiriza a prisão? Do Bukele? O que é isso? Então, um elogio à democracia da Coreia do Norte, não, direitos humanos, né? Na Coreia do Norte e na Arábia Saudita. Então, são piadas de mau gosto, são piadas de mau gosto. Critica o Brasil, né? Dizendo que aqui não se respeita direitos humanos, e critica também a Alemanha pelos mesmos motivos. Não, assim, é uma piada de mau gosto. Veja só, vamos ver um pouco... Que tandem Catilina, abutere paciência. Pois é isso aí. Até quando o mundo vai assistir, né? Até quando abusarás da nossa paciência? Até quando o mundo vai assistir, na sua opinião, Donald Trump fazendo toda essa loucura? Não, isso aí vai longe ainda, infelizmente. Porque houve, Chico, essa espécie de enlouquecimento do organismo. Essa ruptura com os fatos e a ruptura com a razão. Quer ver uma coisa? O vírus que penetrou nesses organismos são os algoritmos? Os algoritmos ajudam. Eu quero dar um sintoma aqui. Veja só, Trump contesta as eleições democráticas do seu país, nos Estados Unidos, porque as pessoas fazem voto por escrito e mandam pelo correio. Os aduladores do Trump no Brasil fazem coro com esse argumento. Dizem que não, que lá está errado, porque as pessoas fazem voto escrito com caneta no papel. As mesmas pessoas dizem que as eleições no Brasil não são confiáveis. Precisam ter... Porque não tem voto escrito. Então elas querem que tenha no Brasil o voto com a caneta, com o papel, ou com tinta sobre o papel, porque só isso é auditável, o que é mentira, porque a urna eletrônica é perfeitamente auditável, mas dizem que só isso é auditável. Então, a mesma pessoa, ela diz absurdos, flagrantemente contraditórios, ao mesmo tempo. Não é apenas um absurdo. O que se fala das urnas eletrônicas do Brasil é um absurdo completo. O que se fala do voto por correspondência dos Estados Unidos é um absurdo completo. Mas são dois absurdos que, além de serem absurdos em si mesmos, eles são incompatíveis, são contraditórios. A pessoa não podia dizer a mesma coisa. Outro exemplo. Está me ressoando aqui na cabeça, desculpa, que está me ressoando aqui o começo de um poema de Jorge de Lima, que eu gosto muito. Não procureis nexo naquilo. Aquilo ali não tem nexo e não vai ter nexo. O nexo está em outro lugar. Provavelmente fora do sujeito que está fazendo aquilo. Sim. Mas quer ver outra coisa? Nós cansamos de escutar a coisa Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Era uma coisa assim, que retoma um bordão do nazismo, Deutschland über alles. Alemanha acima de todos. Que, como muita coisa que nós vimos nesse período em que essa extrema-direita governou o Brasil, ou desgovernou o Brasil, muita coisa vinha do nazismo ou vinha do fascismo. Nós tivemos até um secretário de Estado que copiou Goebbels, o ministro da propaganda do Hitler, fazer um comunicado de televisão. De cultura, né? Aquilo, assim... Com a música de Wagner ao fundo. Música de Wagner ao fundo. Aquilo... Que era o se um roteirista de humor inventasse... Caceta e Planeta da época. Ninguém ousaria aquilo. Então,
há inúmeros elementos que vieram do nazismo e vieram do fascismo. Mas eles diziam aqui, Brasil acima de tudo, de todos, Deus, etc. Aí o sujeito o sujeito bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. O sujeito encontra o presidente dos Estados Unidos e diz, I love you. O Bolsonaro disse, I love you. O sujeito vai lá nos Estados Unidos e fica advogando, fazendo lobby para que punam a economia brasileira e punam. E a mesma cabeça diz Brasil acima de todos, etc., de tudo, e vai lá e faz essa sabugice com um país estrangeiro, com o governo de um país estrangeiro que está dirigindo um ataque orquestrado contra a economia e contra a riqueza do Brasil. Contra os empresários do Brasil. Contra os empresários que apoiam ele que também. Votaram nele. Então, a questão começa... O que está acontecendo aí? Só interromper, porque você abriu essa porta. Como que nos Estados Unidos o Trump faz o que está fazendo e há, aparentemente, um silêncio, né? Um silêncio da oposição. E no Brasil também, né? Você tem o Eduardo fazendo o que faz nos Estados Unidos, com o neto do ditador, do Figueiredo, continua com o mandato. O silêncio da maioria daqueles que poderiam punir. Por que não há uma ação enérgica para repelir imediatamente, lá e cá? Olha, eu vejo que há uma reação aqui, mas teria que ser mais enérgica. E isso, aliás, é um bom episódio para nós. Nos dias aqui que nós estamos conversando, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, publica um editorial dizendo que o Tarcísio, governador de São Paulo, vive reclamando que o Lula tinha que ligar para o Trump. E o Estado de São Paulo, em editorial, diz, mas o Tarcísio tinha que ligar para o sujeito que está lá fazendo o desserviço que está fazendo para o Brasil. E não liga para o Eduardo Bolsonaro. E não liga. Que é um deputado do estado dele. Né? Pois é. Aliado dele. E não liga. Então, a gente tem essa reação. Ela aparece, às vezes, em lugares surpreendentes. Existem muitas vozes que estão dizendo que é inaceitável esse tipo de trabalho de brasileiros nos Estados Unidos para favorecer essa baixeza contra o Brasil. Agora, a reação tinha que ser maior? Tinha que ser maior. Isso pode crescer com o tempo? Olhando o que está se manifestando por aí, eu acho que pode crescer com o tempo. De outro lado, se a gente vê o que acontece nos Estados Unidos, é mais difícil de entender. Eu vi declarações do Obama, muito boas, muito boas. Vi declaração da Kamala Harris, Hillary Clinton, todos falando de forma muito enfática contra as condutas do não presidente. Haverá um momento em que essas lideranças democratas não vão reunir o povo na rua? Pois é, isso que a gente Eu não entendo. Como é que não reúnem? Como é que não faz um manifesto pelos valores dos pais fundadores, da democracia, sei lá o quê? Por que não fazem esse manifesto em Washington? Né? Isso. Como foi feito nas lutas sociais, I have a dream, dizia lá Martin Luther King. Por que não enchem ali o Capitólio? Pois é. Veja o que aconteceu agora. Essa pergunta fica, e a única forma de responder essa pergunta é com esperança, né? Eu tenho esperança. I have a dream. Pelo menos uma esperança de que haja uma série de manifestações públicas lá. E quando isso acontece nos Estados Unidos, a coisa vem em cascata, como quando assassinaram George Floyd, ou isso... Que foi tema do seu livro, né? Esse livro aqui, que não se repita, né? Não, o livro A Razão Desumana. A Razão Desumana. Sobre aquilo. Mas aqui... Você lançou junto com aqui, isso não está acontecendo nos Estados Unidos. E isso é um problema. Aquela democracia não vai saber resistir. Algumas universidades estão fazendo concessões, às vezes num grau que você diz assim... Não é possível. Não podia chegar até aí.
Harvard parece que consegue resistir, Columbia fez algumas concessões, e são concessões perigosas, porque é aquele tipo de concessão que, quando você faz, há uma tentativa de interferência vinda da Casa Branca, o resultado é que novas exigências cheguem. E é o que está acontecendo. Não é a situação em que o governo faz uma pressão, você cede e aí fica tudo bem. Não. Aqui ele faz uma pressão citando Bolsonaro. Então vamos supor que houvesse um consenso aqui. Não, anistia esse cara. Deixa Isso. Piora. Não vai, eles vão dobrar a aposta, né? Vão dobrar a aposta, é o que estão fazendo com as universidades lá. Isso deixa a mim e muitas outras pessoas, especialmente na universidade, a gente fica preocupado. Agora, no Brasil, parece que existe uma clareza de que não dá para aceitar esse tipo de coisa. Isso, além de ser antipatriótico, no melhor sentido da palavra, além de ser contrário aos mais elevados interesses nacionais, isso também tem o fator muito preocupante de desorganizar a vida nacional. Isso joga vários assuntos, várias notícias, várias ameaças. E desarticula o funcionamento da vida institucional. Quero dar um exemplo aqui. O que o ex-presidente Bolsonaro fez no comando do Ministério da Saúde durante a pandemia foi muito sério. Ele fez isso, ele deixou o Pazuello lá, um general que não entendia... sabia o que era o SUS, né? E não sabia o que era estratégia. Mais para Sargento Garcia do que para general. Muito para Sargento Garcia. E ele veio com a alegação de que não entendia de saúde, mas entendia de estratégia. Provou que não entendia nada de estratégia. Mas assim, aquele trabalho foi desorganizando, desarticulando, fragmentando a estrutura funcional daquele órgão do Estado. E isso aconteceu, a gente pode ver com muita intensidade no meio ambiente, nos órgãos de fiscalização do meio ambiente. Você desorganiza a vida nacional, você desorganiza o Estado. Ao fazer isso, você vitima muita gente que não tem nada a ver com a história. A Covid. No Brasil, nós tivemos uma das populações que mais perdeu gente para a Covid, em termos proporcionais. Nós perdemos muita gente para a Covid, se comparados com outros países. Sim. E quem morre de Covid não é o comunista, que eles tanto odeiam. Morrem de Covid pessoas de direita, pessoas de esquerda, pessoas que são gays, pessoas que trabalham no teatro e pessoas que são heterossexuais e que trabalham na polícia e que trabalham no hospital. Não é que trabalham em igrejas. Não é por preferência ideológica que isso mata. E mata porque o Estado foi desarticulado. E nós vamos encontrar isso em muitas frentes. Se você desorganiza a economia, e esse é o risco do tipo de ataque que Trump está movendo contra nós, você desorganiza o Estado, como ele está fazendo nos Estados Unidos, você vitima a totalidade da sociedade. Agora, Trump quer federalizar a polícia comunitária de Washington. A polícia municipal, ele põe já lá, chamou tropas federais para fazer policiamento. Então, pensa nesse cenário, você, Partido Democrata, organizando um ato público lá, vai ser muito mais complicado. Por isso que eu tenho medo do que vai acontecer lá nos midterm elections do ano que vem. E nas eleições do Brasil do ano que vem. Eu tenho preocupação. Agora, as eleições brasileiras sempre teve um peso muito grande a grande mídia, os grandes jornais, as grandes emissoras de TV. E parece que agora elas não têm o poder que tinham, né? Porque estão combatendo o próprio Estadão, que é um jornal conservador de direita, né? Se manifesta, tem editoriais. O Jornal Nacional, que é o noticiário mais importante desse país, né, abre com William Bonner e Renata Vasconcelos falando assim, a chantagem de Trump.
Eles dão nomes, mas parece que isso não abala, né? Mas, Chico, aí eu tenho uma leitura... Você acha que as Big Techs são mais poderosas? São realmente mais poderosas que os jornais, que a televisão? Sem dúvida nenhuma. Isso são, por definição. Aqui em todo lugar. Você pega um jornal, o jornal, na melhor das hipóteses, tem 300 mil assinantes, tem 250 mil assinantes, 150 mil assinantes. Um Facebook da vida tem 3 bilhões de usuários no mundo. Então, não dá. Eu acho até engraçado. E uma influencer consegue milhões de seguidores. Não é? Eu estou falando aqui 250 mil leitores, tá certo? 300 mil leitores. E que o jornal tem. Você salta para 3 bi, com o que é o que o Facebook tem, ou 2,6 bi. É uma coisa são muito mais poderosas, tem muito mais dinheiro. E hoje, essas Big Techs no Brasil capturam dinheiro do mercado publicitário. Mas olha que interessante. É exatamente através dessas Big Techs e desse poder dos algoritmos que agora, neste momento, eles voltam à pauta da regulamentação no Brasil. Porque foi uma denúncia de um influencer, Felca, que teve dezenas de milhões de visualizações, que o Congresso Nacional, que a Corte Suprema, está todo mundo dizendo da necessidade de regular. Porque o Felca denunciou a pedofilia nas redes. Ainda bem. Porque... Você vê que há contradições, né? Muitas. Dentro da estrutura poderosa das Big Techs, ela pode fazer emergir um sujeito que, de repente, fala aquilo que pode limitá-las. Não, isso é uma vantagem da democracia. É o que resta de democracia nessas plataformas. Ainda há resquícios de democracia lá. No veio principal não há mais. Mas agora... Eu tenho uma leitura um pouco diferente do poder dos meios de comunicação no Brasil. Quero citar alguns exemplos. 1974, nós estávamos numa ditadura. Os jornais eram não apenas uma voz dominante, quase que um monólogo, como sofriam censura. Sofriam. Receita de bolo, poemas de Camões ocupando espaço. Era o tempo da censura. Eu vivi e o que, isso. que aconteceu em 17 dos estados brasileiros? Ou algo assim. Ganhou a oposição. O MDB ganhou a eleição. Ganhou a oposição. Contra toda a imprensa. Contra todo o poder. Ganhou. Outra coisa. Obrigou a ditadura a criar um pacote, em 77, o pacote de abril. Isso. Fazendo os senadores biônicos para o governo manter a maioria. Contrapor ali. Tudo bem. Mas veja que ali não... Vamos... Outro salto. 1989, eleição para presidente da República. Quase o Lula ganhou. Contra tudo. Então, o que me espanta naquelas eleições não é o debate que foi editado, tudo isso aconteceu. O papel da Veja, da Globo. Tudo isso aconteceu. Mas, assim, mesmo assim, quase o Lula ganhou. Veja outra coisa, 1984, campanha das diretas. Tinha censura ainda. A Folha... Emenda Dante de Oliveira. A Folha embarcou na campanha das diretas. Mas os jornais noticiaram, Bandeirantes noticiou, Globo noticiou muito pouco, mas noticiou um pouquinho. Agora, era evidente que aquilo não era uma causa abraçada pelos principais meios de comunicação do Brasil. Não era, até porque dependiam de concessões que a ditadura controlava. E mesmo assim, a campanha das diretas tomou as ruas. Então, esse poder da imprensa ou dos meios de comunicação, ele sempre foi meio relativo. Há um grande... Mas a pergunta que eu queria fazer é essa, será que uma união da mídia em torno, por exemplo, da soberania, do nacionalismo, da regulamentação das Big Techs, não poderia levar a isso? Pode. Tem força suficiente para isso? Tem, porque aí nós estamos... Porque parece que a mídia reconhece, como eu falei aqui, da Globo, do Estadão, né? A mídia no Brasil, assim, vamos nomear um pouco mais de perto. Os grandes meios de televisão e rádio no Brasil sempre resistiram muito à ideia de regulamentação.
acham... Deles? Deles. Mas não das sempre big techs. Não, sempre resistiram. Porque achavam que isso seria uma forma de censura. Hoje, em virtude de tudo que está acontecendo, já há nesses ambientes muito mais clareza de que a regulação não promove a censura, inibe a censura. Todos os países da Europa têm alta regulação de todos os setores da economia, como nós também temos, mas lá eles regularam os meios de comunicação e aqui nós não regulamos. A censura é menor. A censura acontece quando não há regulação. A censura acontece no vazio da lei. Quando há regra do jogo, as pessoas jogam o jogo. Muito melhor, as pessoas jogam o jogo e não há censura. Por conta desse legado, foi difícil para que esses setores entendessem que a única forma, eu não estou dizendo a melhor nem uma das, eu estou dizendo a única forma que a democracia no mundo inteiro tem para fazer frente à pressão das plataformas é a regulação. Se isso não for feita, as plataformas vão assambarcar as democracias e elas vão ditar como as democracias vão funcionar. Acabou a democracia e nós vamos passar a ser, como sociedade, apêndices de hiperconcentrados de poder e de capital e de tecnologia, que são eles. Pois bem, a única forma é a regulação. Essa ficha está caindo. Isso avança na Europa, existia alguma tentativa nos Estados Unidos, agora eu acho que vai refluir, mas no Brasil alguma clareza sobre isso vem aumentando. Nós precisamos regular essas big techs, mesmo que não fosse Trump o presidente dos Estados Unidos, mesmo que o presidente dos Estados Unidos fosse Madre Teresa de Calcutá, nós tínhamos que regular. A mesma coisa, a imprensa precisa criticar o poder, mesmo quando o poder é ótimo. Ela tem que criticar, é como ela ajuda, é como ela contribui, e a justiça tem que julgar, e assim por diante. Pois é, última pergunta. Você guarda a sua fé? Você tem fé no futuro deste país e da democracia? Olha, eu falei de fé. Você, ao falar de fé... Eu abro a janela. Até me assustou um pouco, porque eu acredito na pertinência da causa democrática. Acho que o mundo sem a democracia poderá existir, poderá perdurar por séculos, se não destruírem o planeta antes disso, mas vai ser muito menos interessante, vai ser muito mais reprimido, vai ter muito menos surpresa e teremos muito menos desenvolvimento humano. Então, eu acredito na pertinência da democracia. Isso não quer dizer que eu tenha fé. Eu tenho confiança na democracia e confiança nos meios que nós temos para defendê-la. A fé me vincula a alguma coisa que eu não consigo explicar. Com isso eu lido mal, mas pelo menos tento lidar. Eu tenho uma fé que o Donald Trump não termine o seu mandato. Por que? Não me pergunte. Mas eu acho que a coisa é muito complicada. Mas ali o Vance, que está na vice, é pior e mais leal às big techs. Então, é um quadro difícil. A única saída lá nos Estados Unidos, ou podem existir outras, mas os democratas precisam criar um pouco de vergonha, né? E aqui vamos enfrentar as eleições do ano que vem, né? Vamos. Cada um que tem essa consciência que se mova, né? Em boa medida, o que está acontecendo com esses ataques dos Estados Unidos contra o Brasil pode despertar o espírito da frente ampla, que nós tentamos, seguindo os conselhos de Eloísa Starling, grande historiadora, uma frente ampla em torno de uma candidatura. Isso não foi um conceito bem assimilado, poderia ter sido.
agora nós temos tudo para avançar nisso. Avançar nessa direção significa aceitar o diferente, aceitar a discordância e crescer na discordância e na diferença. E temos que dialogar com pessoas de direita, com pessoas de esquerda, desde que todas respeitem a democracia. Se isso acontecer no Brasil, nós vamos sair mais fortes do que entramos nessa história. Bom, o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever, né? É isso aí. E verás que o filho teu não foge à luta. Não vamos fugir da luta pela democracia. Muito bom, grande Chico, muito obrigado. Grande nada, sou pequenininho. Obrigado demais. Valeu. Conversar com você é muito bom. Ele é um dos maiores intelectuais do mundo e escreveu o livro que é a referência em todo canto para as pessoas entenderem como as democracias morrem. A gente está falando de Daniel Ziblatt, um professor, um acadêmico, um escritor demandado no mundo inteiro para palestras, reuniões, aulas e que vai estar com a gente com exclusividade no ICL no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, para nos dar exatamente essa aula. Como as democracias morrem. Não existe um momento mais importante da nossa história para a gente assistir a essa aula. Vai ser gratuita e online. Então vocês não podem perder essa oportunidade. Chame seus amigos e amigas para participar também. E vamos aprender com Daniel Ziblatt como as democracias morrem para poder manter a nossa bem vivinha.